através da reunião feita no Planalto. E para falar sobre esse tarifaço e as consequências para o Brasil, eu vou conversar a partir de agora com o economista William Bagdasarian. Boa noite, seja muito bem-vindo ao A Crítica Notícia. Boa noite. A gente viu na repercussão com os nossos repórteres de Brasília, dos Estados Unidos, também um cunho político, mas eu queria me ater à sua especialidade, que é a questão econômica, quando os Estados Unidos faz esse anúncio de uma tarifação de 50% dos produtos que saem daqui e alegando que o Brasil não tem sido bom com os Estados Unidos e que existe um déficit, rebatido agora pelo governo Lula. Os números revelam o quê, afinal de contas? Não, na verdade, os Estados Unidos têm um superávit com a gente. Não é um superávit muito grande, mas ele é um superávit. Agora, essa medida, eu tiraria um pouco esse lado político da discussão pelo seguinte: ainda que tenha colocado isso na nota dele, ele vem adotando medidas semelhantes com outras economias parecidas com o Brasil. Então, eu acho que ele aproveitou esse debate político para inserir uma coisa que ele já ia fazer. E na própria nota, ele não condiciona a tirada das tarifas à questão política, ele condiciona a acordos comerciais, a questões comerciais. Então, para mim, eu não vou nem adentrar na questão política, porque não é da minha competência, mas para mim isso é uma medida que ele tomaria de qualquer jeito, dado o tamanho do Brasil, dado o comércio dos Estados Unidos com o Brasil. Hoje, entre os principais produtos exportados estão a questão de alimento, né? A soja, a carne, também alguns produtos, por exemplo, da indústria automobilística, os pequenos carros e também peças, né, para esse tipo de indústria. Quando os Estados Unidos faz essa taxação, isso pode ser um tiro no pé, pode ser ruim também para o Estado, dos Estados Unidos, apesar da possibilidade de uma arrecadação maior? Pois é, essa medida, ela é bem complicada para o Brasil e vai ter impactos negativos para os Estados Unidos. Por que para o Brasil ela é complicada? A exportação para os Estados Unidos é diferente da exportação para a China. Para a China, a gente exporta produtos não industrializados. Então, a gente exporta o minério de ferro, a gente exporta a soja bruta, a gente exporta produtos que não sofreram nenhum tipo de tratamento. Para os Estados Unidos, a gente exporta produtos semi-industrializados. O grande número de produto é ligado à área do petróleo, tá? São óleos, são óleos refinados, a gente tem café, mas café tratado, a gente tem carne. Então, apesar de não ser exatamente uma coisa tecnológica, mas você tem algum grau de beneficiamento ali. Então, é uma indústria de melhor qualidade, né? Na medida em que os Estados Unidos ele cria essa barreira, o nosso produto fica menos competitivo lá fora. E o que acontece? As pessoas têm uma visão um pouco equivocada. Não é que o produto brasileiro vai ficar caro lá fora. O que vai acontecer é que o preço lá fora vai ser igual ao preço da commodity, é um preço internacional. O que vai ficar pequeno é a margem do produtor aqui. Então, o que vai acontecer? O cara vai receber menos para poder compensar isso. Ele vai ter que baixar o preço dele para poder chegar no preço com a tarifa. As margens dele vão ficar apertadas e muitos desses setores, se não tiverem com um balanço muito sólido, eles podem ter problemas sérios, entendeu? Se a gente tiver setores que estão fragilizados, mesmo que seja uma solução temporária, você pode ter um problema de escalar problemas e essas indústrias terem problemas financeiros. Do ponto de vista macro, também é ruim. O que está acontecendo? A gente gosta sempre de trabalhar com números, né? Opiniões são boas, mas quando elas são embasadas em números. O que a gente viu no saldo de transações correntes, que basicamente é o que entra de dólar menos o que sai de dólar? É que esse déficit, quando acumulado em 12 meses, ele quase que dobrou com relação ao ano passado. Então, o número em 12 meses está por volta de 70 bilhões. O que significa isso? Mesmo que eu exporte mais do que eu importe, os serviços que eu recebo do exterior, as transferências de renda e outros itens, acabam me obrigando a ter mais saídas de dólar do que entradas. Como é que eu equilibro isso? Com investimento no Brasil. Agora, se eu estou num momento em que eu tenho uma política fiscal complicada, que o país está sofrendo essa questão dessas tarifas comerciais, que eu tenho toda uma conjuntura política, uma conjuntura de segurança pública, uma série de questões ali que podem trazer risco,
isso mostra uma fragilidade da nossa economia. Então, isso pode ampliar essa fragilidade. Isso não quer dizer que é catastrófico, assim, a minha visão não é uma catástrofe, até porque em comércio exterior e em diplomacia tudo é feito com muita serenidade, é tudo combinado, né? O teatro que aparece não é igual ao teatro que as decisões são tomadas. Mas a minha sensação é que o Brasil vai ter sim que reduzir algumas tarifas, vai ter que abrir um pouco a economia. As pessoas não sabem disso, mas a economia brasileira é uma economia muito fechada. A gente não tem acesso a produtos estrangeiros como outros lugares, né? Por conta de taxação, por conta de uma série de barreiras. Então, pode ser que haja pressão nesse sentido. Para os Estados Unidos, o que vai acontecer? Eles também não podem ficar com isso muito tempo. Porque o que é um exportador? É aquele que produz mais do que precisa para alguém que produz menos do que precisa. Então, de uma hora para outra, você não pode simplesmente parar de importar, porque senão você vai ter problema de desemprego, você vai ter alguns problemas na economia americana também. Então, assim, para resumir, a minha leitura é que a diplomacia brasileira, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, eles vão sentar com os Estados Unidos num tema mais sereno, mais tranquilo, e vai se chegar a uma solução de consenso. Eu não sei até que ponto essa questão política vai influenciar isso, mas eu aposto muito na solução econômica. Agora, a gente acompanhou ainda há pouco, né, os bastidores da reunião no Planalto, que foi organizada pelo presidente Lula junto com os ministros, e existe a possibilidade do acionamento da lei da reciprocidade, que seria dar a mesma tarifa, cobrar a mesma tarifa que Donald Trump vai cobrar, 50% no caso. Como isso funcionaria na prática? Isso seria viável? Não, legalmente já foi até aprovado pelo Congresso, você pode fazer legalmente. Agora, do ponto de vista econômico, eu não sei se é a melhor opção, porque uma coisa é você negociar e tentar achar um ponto em comum, a outra coisa é você retaliar. Tem que lembrar que a economia brasileira é 10, 12, 13 vezes menor que a americana. A gente precisa muito mais deles do que eles da gente, e eles têm poder de pressão econômica muito maior que a gente. Então, assim, é aquela história, se você quiser peitar, só para mostrar para o eleitor que você está peitando, tudo bem, mas o preço vai ser um aprofundamento dessa situação, porque, não sei se você lembra, a China, ela peitou e a tarifa chegou a 130%. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o grande segredo, de novo, é a gente ter uma negociação serena, uma negociação técnica, que busque pontos de convergência, entendeu? E assim, sem nenhum elogio pessoal, enfim. Mas eu acho que o Alckmin é uma pessoa que tem um perfil, ele tem um perfil sereno, e eu acho que ele vai, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, ele vai levar esse tipo de discussão num tom sereno. O que, na minha opinião, não deveria acontecer é um tensionamento político, entendeu? Pessoalmente, eu acho que essa parte política deveria ser colocada de lado, nem se debater isso, e deixar os técnicos sentarem à mesa para negociar, porque as consequências vão ser menores para a economia. Obrigada por sua participação aqui no A Crítica Notícia, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Conversei com ele, que é economista, tratando da parte econômica, de fato, dessa questão. E olha, esse é um assunto que ainda vai render bastante, vamos falar com frequência, porque ainda tem de que forma o Brasil vai se posicionar. Por mais que o ideal seja deixar as questões políticas de lado, a gente já viu que isso não está acontecendo, né? Tanto no parlamento brasileiro quanto na própria carta, então isso pode ter consequências econômicas muito fortes. A possibilidade da retaliação pode ser prejudicial também, ao mesmo tempo que esse 50% de tarifação norte-americana não é bom para ninguém. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.